Olá, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 8 de julho. Peço licença agora para entrar nesta manhã de quarta-feira na sua casa para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, ele nos traz aquilo que em Mateus é conhecido como o discurso da missão. Neste discurso, Mateus apresenta uma catequese sobre o chamamento e o envio de 12 discípulos, que representam a totalidade do povo de Deus, para anunciar o reino de Deus. Esses 12 serão os continuadores da missão de Jesus e deverão levar a proposta de salvação e de libertação que Deus fez aos homens por Jesus Cristo para toda a terra. A missão a qual Deus chama os discípulos é a expressão da solicitude de Deus, que quer oferecer ao seu povo a salvação. Quando Jesus Cristo chama seus discípulos para a missão, fica muito claro que a iniciativa do chamado parte de Jesus. Assim Mateus se expressa: Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder. Não há qualquer explicação sobre os critérios que levavam Jesus a essa escolha. Falar de vocação e de eleição é falar de um mistério insondável, que depende de Deus e que o homem nem sempre consegue compreender nem explicar. Por que exatamente 12 os que foram chamados? Trata-se de um número simbólico que lembra as 12 tribos que formavam o antigo Israel. Estes 12 discípulos representam simbolicamente a totalidade do novo povo de Deus que se formou a partir do anúncio do reino. Mateus define a missão que Jesus lhes confiou. Deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. Os espíritos impuros, as doenças e as enfermidades representam tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de chegar à vida em plenitude. A missão dos discípulos é lutar contra tudo aquilo, seja de caráter físico ou espiritual, que destrói a vida e a felicidade do homem. Podemos dizer que a missão dos discípulos é lutar contra o pecado. Mateus aponta o nome dos 12, que de princípio eram discípulos, mas uma vez chamados e aceitos a missão, tornam-se apóstolos. Quem são esses 12? Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, que era filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes.
As listas apresentadas pelos vários evangelistas apresentam diferenças, seja na ordem dos nomes, seja nos próprios nomes. Tadeu é na lista de São Lucas chamado Judas. Em qualquer caso, Pedro sempre encabeça a lista dos 12 e Judas Iscariotes sempre é o último nome a ser citado. Depois de ser apresentado o nome dos 12 discípulos, agora apóstolos, eles serão enviados com um conjunto de instruções. Então vamos lá. A primeira instrução, ela se encontra nos versículos 5 e 6 do Evangelho de hoje. Jesus vai definir os destinatários do anúncio do reino. Ou seja, numa primeira fase, quem deve receber o anúncio do reino são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segunda instrução, está lá no versículo 7, finalzinho do Evangelho de hoje. Jesus aponta agora o conteúdo do anúncio. Eles estavam sendo enviados para anunciar que o reino dos céus está próximo. Podemos traduzir assim a mensagem confiada aos 12. A salvação chegou. Então, convido a todos a mentalizar nesta manhã de quarta-feira esta frase: a salvação chegou. Se Cristo é a nossa salvação, sejamos felizes por podermos participar dessa salvação. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também, pedindo a proteção de nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida, com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Desejo muita saúde e muita paz para você e toda a sua família.